A esse grupo aqui, que tem um objetivo diferente, que para poder orar pelo próximo, é um grupo diferente. Eu tenho que reconhecer isso. Nesse mundo maluco que a gente vive, materialista, consumista, em busca de entretenimento, se você tira um tempinho para poder orar pelo próximo, fortalecer a corrente de oração e pensar no próximo, isso é um diferencial. Então, o tema que eu vou trazer para vocês hoje, ele é um tema complexo, ele é um tema que toca muito na ferida, ele é um tema que talvez você não tenha ouvido ainda em lugar nenhum, como tem sido alguns que eu tenho apresentado por aí de inovação. É, é uma coisa seríssima, seríssima, e vocês vão ver pelos textos, porque se não houver da nossa parte uma consciência, uma autoconsciência de que a natureza humana herdada não vai entrar no céu, nós estamos fazendo enganação a nós mesmos. Mas tem muita gente que não entende o que é natureza humana, o que é natureza divina, o que é caráter, o que é personalidade, o que é temperamento. Então, eu vou trazer para vocês aqui hoje, de uma forma superficial, mesclando um pouco de ciência, psicologia e o espírito de profecia e a Bíblia. É essa a proposta da gente, tá certo? Porque é um dos pontos mais críticos que nós vamos tocar aqui hoje nesse grupo, é um dos pontos mais críticos nosso, pessoal. É para mim, é minha luta hoje, é minha grande luta hoje. O Espírito Santo chamou atenção, eu tenho consciência, não é fácil, mas eu tenho que buscar ferramentas. Então, vocês vejam, há 2 meses atrás, eu acho que foi no nosso último encontro, ou foi no penúltimo encontro, nós fizemos aqui a metodologia da respiração, a técnica da respiração, fruto da meditação, que a gente viu os escritos da irmã White, pá. Essa hoje é a grande ferramenta que a ciência vem desenvolvendo, principalmente aí na América. Fruto dos escritos, dos estudos do Daniel Goleman, o cientista, que é o autor da inteligência emocional. Ele trouxe, então, o Dalai Lama, trouxe lá o monge, botou aquilo que a gente viu na aula de meditação. Hoje está provado cientificamente os benefícios orgânicos e mentais frutos da respiração controlada, fruto do controle do processo mental. Então, eu estou agora terminando de ler um livro, Por que Meditamos?, escrito exatamente pelo Daniel Goleman e um outro doutor, professor aí numa universidade americana, que é originário lá da Ásia, especialista em meditação. E esse cara, estudando aí com as especialistas em psicologia, foi adaptando as técnicas de respiração para domínio dos processos mentais. Porque é muito bacana, Romero, como pastor, a gente abrir a Bíblia, né, e usar lá Romanos 12. Renovai-vos, né? Renovai-vos, Romanos 12. Renovai-vos a vossa mente pelos seus pensamentos. Mas como é que faz isso, cara? Como é que faz? É bonito eu chegar aqui, né? No momento ali que você está assistindo o sermão, você pode até pôr, mas e na prática? E o que a gente tem que respeitar a academia americana é que, com eles, não existe descoberta sem buscar ferramenta para evoluir a descoberta. Então, quando eles identificaram os benefícios orgânicos da meditação, eles falam, bom, agora vamos para cima para ver como é que o povo pode praticar isso. E isso tem sido identificado e buscado. Então, nesse livro que eu estou lendo aí, do Porquê Meditamos Agora, eu aprendi mais uma coisa com esse doutor. E essa técnica tem me ajudado muito, e eu vou passar para vocês aqui. Ó, quem participou de meditação entendeu, nós fizemos a meditação contemplativa, vocês se lembram? Além do Rio, meditação contemplativa, é uma meditação para acalmar o espírito, para poder ajudar a dormir, para elevar a mente ao céu, respirando, dominando. Aí agora, nesse livro, ele ensina uma outra técnica, a técnica da respiração do estômago, para você, para funcionar como um gatilho, é um gatilho apenas, para que você tome o controle dos seus processos mentais. Então, você está sentado, respira com a barriga. Quando você faz isso, associa isso ao cérebro. Espera aí, onde é que eu estou agora? Então, porque nós passamos o dia inteiro respirando pulmão e peito, só, né? Só pulmão. Então, a respiração fica aqui, entre o peito e a narina. Ele sugere a respiração na barriga. Você sentir que a barriga estufou.
e usar esse gatilho para poder... Peraí, por que eu estou fazendo isso? Para poder entender o meu momento, estado mental agora. O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Para onde é que eu estou indo? Ok? Então, respira com o estômago. Isso é um gatilho para você atualizar sua mente nesse momento agora. Nada vai dominar minha mente agora. O que eu estou pensando? O que meu corpo está reagindo? E aí vão outras coisas. Por quê? Porque agora nós vamos entrar num tema complexo, muito complexo. Eu vou aqui compartilhar a tela para a gente seguir rapidamente. Ok. Compartilhar a tela. O anfitrião desativou o compartilhamento, Zina. Tá, já está habilitado, professor. Vamos lá, compartilhar a tela. Está aqui, compartilhar, ok. Vocês estão vendo aí? Ok? Deixa eu ver se eu ampliando aqui como é que Sim, fica. ok. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Dentro do conceito da gente, do mesmo caminho, vamos lá. Autoconhecimento, o mais importante fruto do Espírito Santo. Então, vamos lá. A gente tem o Dom Richard Riso, que é um autor muito famoso, conhecido, dizendo que quando a gente consegue entender a nossa personalidade, adquirimos maior liberdade, pois passamos a ter alguma autoridade sobre ela. Isso é hoje o grande questionamento. Quem manda em você? Você ou sua mente? Coisas para você pensar, pois isso é papo de maluco? Não, é nós que estamos ficando malucos mesmo. Nós mandamos naquilo que pensamos ou a mente manda na nossa vida? É só você analisar como é que anda suas unhas, sua dor de cabeça, sua dor nas costas, seu estômago. Você vai ver que o que está mandando em você são suas dores, é sua ansiedade, sua angústia, seu medo. Bom, olha esse texto da irmã White. Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda. Por meio dos defeitos de caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda. E sabe que esses defeitos, se forem acariciados, será bem sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, seu corpo moído, e declara a todos os que desejam segui-lo: a minha graça te basta. Então, olha, veja bem, né? A minha graça te basta aqui está relacionada com o sofrimento e o dia a dia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, Mateus 11, 29. Portanto, ninguém, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Fé é um tema que a gente vai tratar com vocês aí em algum encontro. Não é a fé nele. Tá? Já toquei isso com vocês, é a fé dele. E nós vamos tratar disso em algum momento, tá bom? Mas para chegar na fé dele, eu preciso ter controle mental, domínio da mente. E para ter domínio da mente, eu preciso ter autoconhecimento. Então, vamos lá. Dentro da estrutura do ser humano, nós trabalhamos com três pilares. Nós, como seres humanos, somos personalidade, caráter e temperamento. Isso é o nosso conjunto da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso ser. E nós precisamos só... Eu não vou aprofundar isso aqui, porque o tempo não dá, ok? Isso aí é coisa de aula e aula e aula e aula. Mas vamos lá, dentro do básico, para a gente ter uma luz do que somos nós. Caráter é o conjunto das qualidades fundamentais da personalidade. São padrões gerais de comportamento consagrados pela maneira própria de cada pessoa adaptar-se ao meio. Essa adaptação firma-se em atitudes socialmente aceitas ou não. Então, veja bem, o caráter é como nós lidamos com o próximo. O caráter revela o valor moral e ético da pessoa. Honestidade, lealdade, responsabilidade, reputação. Tá? O caráter se forma através da educação, dos pais, da família, do professor, da escola, do grupo e da sociedade. Bom, mas isso é um tema seríssimo. Olha, irmão White. A formação do caráter é obra de toda a existência e permanece para a eternidade. Então, veja bem, esse assunto é seríssimo. Se nós não entendermos o que é caráter, nós não sabemos o que estamos fazendo com aqui na Terra. E a única coisa que nós vamos levar para o céu é o caráter. Pudessem todos compreender isso, despertando para o fato de que estamos individualmente decidindo nosso próprio destino e o de nossos filhos para a vida eterna ou ruína eterna.
que mudança se operaria? Quão diversamente seria empregado nosso tempo de prova e de que nobres caracteres estaria cheio o nosso mundo. Então, veja bem, o caráter é uma obra de toda a existência e permanece para a eternidade. Lembra, eu falei para vocês, então, caráter é a relação com o próximo. Por isso, vai permanecer para a eternidade. Se eu não mudar aqui agora na Terra, eu não vou levar para o céu. Bom, mas eu não vou entrar nisso. Aí só vou dar uma pontinha para vocês. Psicologia positiva. Essas são as 24 forças de caráter que a psicologia positiva trabalha hoje com o ser humano. Você pode ver que tudo está relacionado a lidar com o próximo. E dentro dessas 24 forças de caráter, que fortalecem as 6 virtudes universais, vocês podem ver que a relação com Deus, transcendência, admiração da beleza e da excelência, esperança, espiritualidade, gratidão e... Volta. Gratidão e humor. Não vou entrar nisso agora. Não dá. Não dá. Não dá. O que eu posso dizer a vocês, o livro que eu estou escrevendo é exatamente em cima disso aqui. Eu já tinha que ter terminado esse livro, mas já está com mais de 200 e tantas páginas. Daqui a pouco ninguém lê. Ninguém lê. Verdade é essa, de tanta página que tem, mas a gente fica preocupado em dar fundamentação, porque eu não sei se você vai conseguir entender. Mas tá bom. Isso é caráter, para fora. O caráter da humanidade, a virtude humanidade, é amor e generosidade e inteligência social. Percebe? É tudo para fora. Caráter é relação com o próximo. Não dá tempo de entrar nisso. A gente vai entrar aí à medida que os encontros acontecerem. E personalidade? Olha só, é complexo a personalidade, porque muita gente tem uma interpretação errada. Mas olha o que diz, personalidade é tudo que somos, é originário do latim, persona, né? Bonito aí na filosofia, refere-se ao modo pelo qual a voz dos atores gregos chegava ao público, através das máscaras. Personalidade é a impressão causada por você sobre o outro. Personalidade é a organização dinâmica dos sistemas psicofísicos que determinam o comportamento e o pensamento característico. Eu gosto muito de uma definição de personalidade simples do mundo asiático. Yin Yang. Tem a personalidade do líder e a personalidade do liderado. Já pensou se todo mundo no navio resolver ser líder? Ninguém vai remar. E se todo mundo resolver ser liderado? Quem que vai determinar o norte? Então, personalidade é uma coisa positiva. E aí, quando eu vou no Espírito e Profecia, irmão White diz o quê? Ninguém deve consentir em ser uma simples máquina acionada pelo espírito de outro homem. Deus nos concedeu o poder para pensar e agir, e é agindo com cuidado, pedindo-lhe sabedoria, que podemos tornar-nos aptos a desempenhar posições de responsabilidade. Mantende-vos na personalidade que recebestes de Deus. Não sejais a sombra de outra pessoa. Esperai que o Senhor opere em vós, convosco e por vós. Então, personalidade nós recebemos de Deus. Olha que coisa interessante. Eu posso falar isso aqui para o grupo? Posso. Agora, eu não posso levar isso para uma academia, porque eu vou ter que provar isso de forma empírica. E aí não tem jeito. Aí eu acredito ou não, mas olha esse outro texto da irmã White. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente, em caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. Olha que coisa interessante. Então, o Pai, o Filho e o Espírito são 3 em personalidade, só que com o mesmo objetivo: salvar a humanidade, fazer-nos felizes, mas com personalidades distintas. Então, esse tema para nós adventistas deixa a gente com uma tranquilidade, com uma clareza. Então, a transformação de caráter não é personalidade. Deus nos deu ela e nós vamos levá-la para o céu. Então, vai ficando mais claro o que é caráter para nós. E o último ponto, temperamento, que é o tema de hoje. Bom, vamos lá. Temperamento é a maneira espontânea de ser, de pensar, de agir, de reagir de cada indivíduo. São reações emocionais típicas, que identificam cada tipo de pessoa, os estados de humor, as características de ação, vigor, força de cada pessoa. Supõe-se que o temperamento possui correlação íntima com as qualidades biofísicas do nosso organismo e com os processos químicos que operam em nosso sistema nervoso, glandular e circulatório. O temperamento revela o que é inato, difícil de mudar. E é aí que está o X da questão. É difícil, mas não é impossível. E aí é que é o X. Então, respira fundo, por favor.
De preferência, respira pela barriga, para que o oxigênio do cérebro chegue, para que você esteja lúcido do que a gente vai ler agora. Porque nós estamos tratando do assunto mais complexo relativo ao fruto do Espírito Santo. Então, olha só. Cumpre submetermos um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras. E a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. A menos que controlemos nossas palavras e nosso temperamento, somos escravos de Satanás, achamos-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativo. Então, todas as palavras de altercação, desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma obra feita à sua satânica majestade. É uma custosa oferta, mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói a paz, a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde e é, afinal, causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. Queridos, o tema é muito sério. É muito sério. Isso está ligado diretamente às emoções. O temperamento, ele é diretamente influenciado pelas emoções. O temperamento é diretamente influenciado pelo estresse, pela alimentação. É muito sério isso aqui. Vamos lá. Olha o que ela diz. A alguns tem sido transmitido um temperamento irascível, e sua educação na infância não lhes ensinou o domínio próprio. A esse temperamento fogoso, frequentemente se unem a inveja e o ciúme. E aí é para você e eu, autoconhecimento, identificar o nosso passado, olhar para os nossos pais com carinho e com amor. Talvez eles nunca tenham tido a oportunidade de ouvir uma palestra dessa. E aí, então, eles fizeram por nós o melhor que eles podiam. Mas eu não tenho desculpa a partir do momento que eu tenho conhecimento daquilo que é ruim do que eles deixaram em mim, da natureza humana. Eu preciso entender isso, para que o Espírito Santo possa trabalhar em mim e comigo. Então, veja bem, eu vou mostrar para vocês agora um teste. Está todo mundo aí acompanhando? Eu vou mostrar um teste agora, para você ajudar-nos ao autoconhecimento, tá bom? Aqui eu tenho um quadro dos 4 principais temperamentos, o mais tradicional estudo antigo existente. A gente tem outros estudos, mas esse aqui, se eu como cristão já entender isso aqui, está excelente. Eu não preciso ir para aprofundar para nada. Deixa o resto para psicologia clínica, para psicologia positiva. O que me interessa agora é o seguinte, se eu entender qual é o meu temperamento dos 4 básicos de Eichmann, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Então eu vou dar aqui uns minutinhos, 2 minutinhos aqui para você identificar o seu. Você tem do lado de dentro o negativo e do lado de fora do círculo o positivo. Então você está vendo, no colérico eu tenho o vermelho, o negativo. É uma pessoa iracunda, sarcástica, impaciente, prepotente, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Mas não é tudo ruim, não. O que tem de bom nesse colérico? Ele é enérgico, ele é resoluto, ele é independente, ele é otimista, ele é prático, ele é eficiente, ele é decidido, ele é líder e audacioso. Porque a gente tem uma dificuldade danada de olhar para dentro do círculo, tá? A gente vai olhar para fora, a gente se acha rapidinho. Mas na hora que a gente olha para dentro, a gente não quer aceitar. Não, eu não sou assim, eu não sou assim. Não, peraí. Autoconhecimento precisa de humildade. Entenda, dentro de nós é uma herança satânica. É herança satânica, não adianta. Egoísmo todos nós temos. Então aqui, desafio aqui agora é que você aí, rapidamente, identifique o seu. O seu. Né? Para você começar a dar uma chance para o Espírito Santo na sua mente, na sua vida. Tá? Eu tenho uma facilidade muito grande porque eu sou colérico. Tem erro. Eu preciso assumir isso. Eu sempre fui líder por natureza. Mas isso é personalidade. Eu não nasci para ser mandado, nasci para ser líder. Mas olha a desgraça. O dom que Deus me deu de ser um líder, eu jogo ele muitas vezes por terra, principalmente no passado, joguei muito, pelos lados negativos do meu temperamento, das minhas emoções. Sarcástico, impaciente, intolerante, vaidoso, vaidade, né? Autossuficiente, deixa que eu resolvo, insensível. Né? Então, isso é o negativo. Eu tenho que reconhecer isso. Tá bom. Então, o lado bom
é positivo. Mas e o lado ruim? Eu não vou para o céu. Não adianta. Então, assim, deu para todo mundo aí se auto-identificar? Conseguiram se auto-identificar? Qual é o seu temperamento, segundo o Elkman? Isso aí é científico, tá? É desenvolvido. Inclusive, tem um livro que eu indico ler, Temperamentos Transformados. Eu acho que eu já mandei até para o grupo aqui. Temperamentos Transformados, escritos por um pastor batista aí na América, que ajudou muito a igreja evangélica a entender o que significava mudanças. Mudanças. Tá bom? Porque como é que o Espírito Santo vai mudar alguma coisa em mim se eu não sei o que precisa? Se eu acho que tá bom. Só que aí entra o grande problema. Vamos lá. Vou seguir. Posso seguir? O grande problema. Nenhum desses 4 temperamentos vai entrar no céu. E aí? Eu vou repetir. Nenhum desses 4 entra no céu. Não entra. Isso é muito sério. Então não adianta eu me gabar de eu ser um temperamento enérgico, resoluto, independente. Não adianta. Não adianta. Não adianta eu querer mudar aqui. Não, eu vou ser menos autossuficiente, eu vou ser menos vaidoso. Não, não, não. A mudança não é essa. O que Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer de novo. Nós não entendemos. E agora a gente pode entender melhor com a ajuda do que vem a seguir em relação ao Espírito Santo, em relação ao Espírito de profecia. Vou seguir, então. Tá? Posso seguir? Já são 7:50. Eu sei que vocês estão olhando aí, mas não tem outro caminho. Eu preciso dar sequência. Se você identificou o seu, já é importante. Para ficar mais fácil, vá pelo externo, vá por fora do círculo. Que é muito bom quando a gente olha o nosso lado positivo, né? Hipocrisia. Se olhar para dentro, não, eu sou pessimista, não, eu sou confuso. Que é isso, eu sou a pessoa, mas não. Olha para o lado de fora do ciclo que você vai se achar rápido. E aí, depois você, puxa vida, quer dizer que eu tenho um lado bom, mas olha o lado ruim aqui, ó. Olha a situação crítica aí. Eu tenho que entender isso, porque isso ajuda eu a lidar com as pessoas, até entender melhor as pessoas, porque que às vezes algumas dificuldades existem nas relações. Bom, não tenho tempo para explorar mais isso aqui com vocês, eu preciso seguir aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. O que eu disse? Nenhum desses 4 entrará no céu. Quem disse isso foi Jesus. Eita. Nicodemos, tem que nascer de novo. Oi, Erivan, quer falar alguma coisa? Não, só fiquei surpreso aí. Só Nenhum desses temperamentos vão para o céu, né? nenhum. E eu vou te mostrar agora aqui, tá? Vamos lá, vamos seguir. E aí é que é coisa interessante, eu só posso me atrever a apresentar isso para vocês, porque eu estou falando para um grupo que tem, que acredita no Espírito de profecia da Igreja Adventista. Porque eu vou mostrar agora a prova para vocês do que eu disse, é aqui agora, é na sequência. Vamos lá? Olha só. Quem herdará a terra? Mateus 5:5. O que disse Jesus lá nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os mansos, por quê? Os mansos herdarão a terra, os mansos. Então, pronto. Na Bíblia, a gente já começa a ver que não tem colérico, ele não diz bem-aventurado colérico, fleumático, melancólico. Não. Bem-aventurado manso, porque ele herdará a terra. Tá? Vamos lá. No Salmos 25:9, olha aí. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. O que precisamos aprender com Cristo? Mateus 11:29. Alguém tem a Bíblia aí? Lê para nós. Mateus 11:29. Quem tiver aí pode abrir o microfone e ler. O que a gente tem que aprender com Cristo? Eu posso ler aqui, então. Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus é colérico? É fleumático? Não. É sanguíneo? É melancólico? Não é. Eu sou manso. Bom, vamos lá. Olha, irmão White, no livro Santificação, o mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Quando esta graça reina no coração, a disposição é moldada por sua influência.
Há uma contínua confiança em Deus e uma submissão da própria vontade a dele. O entendimento apodera-se de toda a verdade divina. A vontade dobra-se diante de todo preceito divino, sem duvidar nem murmurar. Santificação, página 114 e 15. Eu tinha comigo o Espírito Santo me provocava. Poxa, tem um fruto mais importante, tem um fruto mais importante. Está aqui, queridos. Escrito pela nossa profetisa. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Eu tenho outro texto dela que ela diz que todos os outros frutos dependem desse, a mansidão. E se você parar para pensar, é óbvio. É óbvio. O espírito manso. Vamos ler melhor aqui para frente para não ficar. Cristo coloca a mansidão entre os primeiros atributos necessários para habitar em seu reino. Em sua própria vida e caráter, revela-se a divina beleza dessa graça preciosa. Cristo coloca a mansidão entre os primeiros atributos. O maior discurso de Cristo, página 14. Do que devemos fugir? Acha alguém aí para mim o Salmo 37:8 e o outro acha para mim 1 Timóteo 6:11. Salmos 37:8 e o outro 1 Timóteo 6:11. O que a gente tem que fugir? O que a Bíblia fala para nós? Salmos 37:8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Isso tudo está relacionado à emoção. Ira, furor, percebe? Deixa isso. O que diz Timóteo? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Tá aí. Então, nós precisamos fugir da ira, não adianta, da raiva, do rancor, do ódio, vai por aí afora. Esses são situações emocionais. Emocionais. Vamos lá. Não é somente o nosso privilégio, mas dever. Cultivar a brandura, ter a paz de Cristo no coração e, como pacificadores e seguidores de Cristo, semear preciosa semente que produz uma colheita para a vida eterna. Professos seguidores de Cristo podem possuir muitas qualidades boas e úteis, mas seu caráter é grandemente desfigurado por um temperamento descortês, impaciente, crítico, áspero em julgar. O marido ou a esposa que nutre suspeita e desconfiança, suscita dissensões e contendas no lar, nenhum deles deve guardar suas palavras e sorrisos amáveis para os estranhos apenas, e manifestar irritabilidade no lar, afugentando assim a paz e o contentamento. Meditação, nossa alta vocação. Os nossos lares seriam muito diferentes se nós entendêssemos que o cristão é manso, que levantar a voz não serve. Só que isso, queridos, não é brincadeira. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente dependendo da escola que você já teve. Eu luto com isso, com a minha filha, né? Principalmente porque é rebeldia, é revolta, é achismo. E Deus, e hoje eu entendo bem, Deus permite as experiências dentro de casa para a gente ver se a gente está mudando ou não está mudando. Porque mudar fácil, mudar fora é mais fácil, porque você tenta manter a aparência, Então você não quer se expor, né? Você não quer o desgaste, mas dentro de casa é que é o desafio. Bom, a religião de Cristo abranda quanto há de duro e rude num temperamento e suaviza tudo que é áspero e escabroso nas maneiras. Torna as palavras brandas e atraente a conduta. Aprendamos de Cristo a maneira de harmonizar o alto sentimento de pureza e integridade com a disposição feliz. O cristão bondoso, cortês, é o mais poderoso argumento que se pode apresentar em favor do cristianismo. Pesado isso. Ser manso não é renunciar aos nossos direitos, mas é a preservação do autocontrole diante da provocação, a fim de afastar a ira e o espírito de retaliação.
A mansidão não permitirá que a paixão tome a dianteira. Ela falou muito para os pastores na época dela. Quando a igreja surge, os debates, e muitos pastores não controlavam a emoção. E aí deixavam a paixão tomar conta. E aí não representavam bem a mansidão de Cristo. Esse é um dos desafios que nós temos até para pregar a mensagem. Se você não tiver com a mansidão de Cristo, com a misericórdia com o próximo, é melhor você não ir falar dele. Você vai falar dele com a tua natureza caída e vai dar mau exemplo. Enquanto eu não entender o que é mansidão e misericórdia, eu não posso ir para um debate religioso. Porque Jesus, em momento algum, vai levantar a voz, vai ser desrespeitoso. E isso é hábito da nossa natureza, querer impor as coisas. Os mestres que trabalham nesta parte da vinha do Senhor precisam ser senhores de si mesmos, de modo a dominar o temperamento e seus sentimentos, mantendo sujeitos ao Espírito Santo. Devem dar provas de possuir não uma experiência unilateral, mas espírito bem equilibrado, caráter simétrico. Então, ela fala isso para quem é o pastor, professor, obreiro, não importa, só que é para nós os cristãos. Que tipo de exemplo que estamos dando como cristão? Se a mansidão e o amor não são parte do nosso caráter, não somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E toda a nossa experiência é fraca e duvidosa. Ela foi escrever isso em 1895. Faltava 20 anos para ela morrer. Né? Se não é parte do nosso caráter, a mansidão e o amor, nós não somos discípulos de Cristo. Tá vendo aí, Erivan? Eu disse que não vai entrar no céu quem é colérico, melancólico. Tem que ter mansidão. Amor é caráter. Verdade. Mansidão é temperamento. Não adianta a gente se iludir. Está escrito. O problema é que a gente não lê. E aí a gente passa uma vida inteira vivendo uma religiosidade sem entender o que é caráter de Cristo, mansidão e etc. Bom, se somos corteses e gentis no lar, e levaremos conosco a graça de uma agradável disposição quando fora dele. Se manifestamos compreensão, paciência, mansidão e coragem no lar, estaremos aptos a ser luzes no mundo. Olha aí. Compreensão, paciência, mansidão e coragem no lar. Aí nós estamos aptos para falar para o mundo. E é o Espírito de Deus que trabalha para moldar e esculpir o agente humano, através de atos frequentemente repetidos, para formar ele o caráter de Cristo. Eu acho que esse é o último texto. Então, queridos, o Espírito Santo, ele pode, ele é capaz, mas nós já dissemos isso aqui. Ele pode tudo? Não, ele não pode tudo. Certo? Ele não pode tudo. O Espírito Santo não pode tudo. O Espírito Santo precisa que eu e você tenhamos consciência, lucidez e façamos a escolha para a nossa vida. O Espírito Santo não pode fazer na força. Ele precisa que eu e você escolhamos o que a gente quer como cristão. E aí, então, eu acho que fica muito claro para você e para mim aonde é o ponto mais crítico da nossa realidade. Emoção, temperamento. Caráter é para fora. Em um outro momento eu vou trazer para vocês sobre as forças de caráter. E aí a gente tem tema para trabalhar o ano inteiro. Quais são as forças de caráter, como é que elas se desenvolvem, o que eu posso fazer, mas não vai adiantar nada eu querer externalizar algo que internamente eu não tenho controle. Porque no momento que eu for provocado, vai aparecer o velho homem. Vai aparecer o ser caído. Vai aparecer o Lúcifer, que existe dentro de mim. Essa é a verdade. Eu, ao ler essas coisas, ao estudar esses assuntos, eu vou entendendo o que Paulo tentou explicar para nós, quando ele diz lá, aquilo que eu quero ser, eu não consigo ser, porque dentro dele tinha essa natureza. Paulo, é fácil a gente identificar o temperamento de Paulo, não é? O que vocês acham que é o temperamento de Paulo ali, pelo que a gente viu? Colérico. Colérico. Totalmente colérico. E Pedro? O que vocês acham que era Pedro? Melancólico? Nada. Colérico. Muito colérico. Perfeito. Então, você vê como é que nos outros a gente vê fácil, né? A gente já vê um João, o João já estava mais para um melancólico.
Verdade é essa. Entendeu? Então, só que todos eles tiveram o temperamento transformados. Todos. Então é possível. É possível. Mas é necessário o Espírito Santo. E isso aconteceu na vida deles quando eles entenderam o amor por Cristo, o sacrifício que Jesus tinha feito por eles e se entregaram. E ali naquela noite, naquela casa, quando o Espírito Santo caiu o Pentecostes, uma nova realidade aconteceu. Um espírito manso. Pode falar, Ana? Não? Estou dizendo amém. É isso que eu Amém. quero para a nossa vida. Amém. É isso Amém. aí. Então, quanto mais lúcido eu tiver sobre quem eu me tornei como natureza caída, melhor para o Espírito Santo me ajudar. Esse é o seu e o meu desafio, ok? Todos nós estamos no mesmo barco, mesmo barco. Não tem ninguém aqui hoje que pode chegar e dizer, eu estou pronto. Mas isso não é positivo, não. Não é, não. Seria positivo que eu dissesse, pai, eu estou pronto. Seria positivo que eu pudesse fazer como Paulo, eu sei em quem eu creio. E deixar de hipocrisia religiosa. Que a hipocrisia religiosa faz de você e de mim, não, que é isso? Se Deus quiser, quem sou eu? Eu serei indigno eternamente. Vamos deixar de hipocrisia. Agora eu tenho que assumir o que eu quero. Eu quero, pai, nascer de novo. Tem que morrer em mim essa natureza. Lendo o irmão White, né, eu tenho uma luta muito grande, porque com esse temperamento colérico, quando eu às vezes me empolgo com a mensagem, parece até que eu estou sendo um autoritário. Então, a irmã White, ela fala, filho, cuidado com a sua paixão, senão você não vai conseguir transmitir o que Cristo precisa que você transmita. Domine suas emoções, não deixe se levar, respire fundo. Então, esse conhecimento da metodologia da psicologia positiva tem ajudado muito, 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 muito. Eu respiro mesmo, Espírito Santo, e aí? Estou aqui, mas sou um pecador. Porque tem hora, né, Romero, que você está pregando, está o cara com o celular ali, futricando e dá vontade de você, meu irmão, quer abrir o celular? Vai lá para fora, lá com o teu celular. Mas Jesus não fez isso com ninguém, caramba. Então não é assim. E aí Deus vai permitir que tenha um irmãozinho com o celular na minha frente para eu testar se a minha natureza está misericordiosa ou não. Percebe? Então todas as experiências, por isso que Paulo disse, tudo contribui para o bem. Hoje eu percebo claramente isso na minha vida. Toda experiência que ele me permite é para que o Espírito Santo possa testar se eu estou evoluindo ou não. Sim, Edson, pode falar, pastor Romero. Microfone. Ativa seu microfone, pastor. Só quero contribuir com uma coisinha, Rosário, duas coisas. O nosso problema são as nossas reações, porque aquilo que as pessoas fazem a nós não está no nosso controle. Então, mas como eu vou reagir, isso sim está no meu controle. Então, quando a gente treina e permite que o Espírito Santo reaja em nosso favor, em nosso lugar, com o tempo a gente percebe que a reação do Espírito foi mais inteligente, mais produtiva, resolveu o problema, aí ela passa também a ser a minha naturalmente, aí eu começo a reagir naturalmente, assim como o Espírito Santo reage, entendeu? Isso é uma coisa. A outra coisa, a gente vive num mundo que a gente é ensinado a ser leão e não ser manso. Como você vai vencer no mundo sendo manso? É só que Cristo, ele coloca uma certa aparente incoerência quando ele fala assim, eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Cara, quanto tempo uma ovelha sobrevive dentro de um bando de lobos? É só que se o Espírito Santo estiver dentro de mim, porque só quando eu estou manso que o Espírito Santo toma posse de mim, rapaz, ninguém consegue me vencer. Por isso que o Apocalipse fala da vitória do Cordeiro. Porque é o Cordeiro, entendeu? Que é o manso, mas com o poder do alto, que se tornou o leão da tribo de Judá. Amém. Amém. Muito bem. Gente, eu terminei. É muito pouco tempo, mas a ideia é explorar, é produzir, é vocês pedirem o Espírito Santo para ajudar, é estudar, é fazer uma hora, passar a mudar. A gente às vezes faz umas orações meio perdidas. A grande oração, a verdadeira oração é a transformação, Senhor. Eu quero ser transformado. Pastor, Acho que é muito...
é muito importante, eu acho que esse que o irmão enfatizou no final, que nós temos que tomar consciência que nós temos uma natureza carnal, uma natureza mudada pelo pecado. O Lutero dizia, acho que já falei uma vez aqui, Lutero dizia que ele pensava que no batismo o velho homem morria, mas que o velho homem sabe nadar e que continua vivo. E essa é a nossa luta cada dia. Então, acho que é muito importante a obra do Espírito Santo, a nossa dependência e nos colocarmos nas mãos de Deus, com humildade. Perfeito. Eu também ouço falar aqui, eu estou hoje, eu mato um leão por dia. Como você vai matar um leão sendo manso, hein? Hein, pastor Romero? É isso aí, é isso aí. É acreditar no que Jesus falou. E eu vou ser honesto para vocês. A ciência vem mostrando que estabilidade emocional é felicidade. E você já deve ter vivido alguma vez na tua vida uma experiência assim. Momentos que às vezes você ia explodir, você mantém a calma, mantém o controle, que você traz a situação para o seu lado. Quando você explode, você perde. Então, gente, sabe, Romero, meu sonho era que cada membro novo que entrasse na igreja, ele recebesse toda uma aula do que é ser humano, transformação de caráter e tal, porque para não entrar simplesmente por profecia. Porque nós estamos uma igreja hoje, simplesmente... Qual a diferença nossa hoje de igreja para batista, para metodista? Eu digo em culto, em ritualismo. Ritualismo. Eu tenho pregado nas igrejas, está todo mundo doente, igual tá os nossos irmãos das outras igrejas. Está todo mundo tomando Rivotril. Está todo mundo com egoísmo. Todo mundo está com inveja, com vaidade, trocando carro, construindo casa. E eu não vejo ninguém querendo ver Jesus voltar, com um estado emocional equilibrado, lúcido do que está acontecendo. Nós estamos como uma igreja exatamente como Laodiceia, igualzinho ao que o irmão White diz. Laodiceia é para os cristãos do tempo do fim, ela não isenta igreja nenhuma. E nós estamos igual. Só que ver os textos que a gente tem, a clareza dos textos do Espírito de Profecia, gente, por que nós não fomos uma igreja diferente? A culpa é nossa. Nós não estudamos. Não adianta jogar a culpa no pastor A, no pastor B. Não. A mensagem está aí, é só ler, estudar, querer ser transformado. Por isso que eu tenho dito a vocês, pela irmã White, o Espírito Santo está caindo. Mas, por alguns doutos teólogos, vai haver o momento da chuva serôdica. Mas a irmã White é clara, o Espírito Santo está caindo. Caindo. Porque se for para esperar uma unidade, como aconteceu com 70 naquela casa, eu não sei não. Aí eu não sei se aí, tem na igreja de vocês, dá para chegar lá. Porque por aqui onde eu tenho andado, meu amigo, unidade é a última coisa que vai se conseguir. Não consegue unidade nem em louvor musical. Vocês imaginam unidade em objetivos, em humildade, em mansidão. Hein? Quando é que nós vamos ter isso? Não tem jeito, porque ele fica achando que o Espírito Santo pode. O Espírito Santo não pode. Ele é capaz de qualquer coisa. Mas ele te respeita e me respeita. Grave isso na tua cabeça. Qual a escolha que você fez para o dia de hoje? Ele respeitou a sua escolha. Você buscou ele? Você encontrou. Se você não buscou, ele não encontrou. E está terminando o dia, graças ao bom Deus, 28 pessoas estão aqui nesse momento ouvindo a palavra de Deus, porque o restante está fazendo o quê? Essa é a proposta nossa, provocar você a pensar, refletir qual é a escolha que você está fazendo, certo? Mansidão é o temperamento que vai entrar no céu. Não adianta a gente se iludir. Temos que nos ser transformados. Essa é a minha luta todo dia. Eu já descobri, o meu maior calo é esse, é a mansidão. Por toda a escola militar que eu tive, por toda a influência italiana da minha mãe, brava, impaciente e tal, não foi fácil. Mas hoje eu estou lúcido disso. E tenho pedido ao Espírito Santo e ele tem me ajudado, viu? Porque como é que ele trabalha? Quando começa um impulso, a emoção, o impulso, ele vira e fala assim, e aí? Vai alimentar o quê? Ele te provoca. Ele te provoca. O Espírito Santo não diz para você o que é certo e o que é errado, não. Ele só te provoca. Porque é você que tem que ser machucado. É a natureza humana que tem que se calar. É só através de pancada que essa natureza morre. Tem que matar ela. Aí ele te provoca. Aí você, não, eu não quero. Mas eu não quero. Outro dia aconteceu isso comigo no trânsito. Uma situação... E aí eu peguei, abri e colei. Aí no que eu colei, o Espírito Santo falou, e aí?
Você vai fazer o quê? E aí aquele cara dentro de mim, irritado, achando que... E eu fui tirando o pé do acelerador. Contra a minha vontade, e aí puxei o carro para a direita e deixei o carro na pista da direita. E... Tá bom, Espírito Santo, é isso mesmo. Mas eu tenho que bater em mim. Tem que bater, entendam isso. Se você ficar passando a mãozinha na cabeça da natureza caída, meus queridos, esquece. Ela é vitimista. Ela é egocêntrica, ela é egoísta, ela é egotista. Então, passar a mãozinha na cabeça, sabe, Romero? Às vezes eu me irrito com algum pastorado, porque, não, mas calma aí, meu filho, peraí. Não tem calma aí, rapaz. O cara já tem 50 anos que é batizado, meu irmão. Tem que acordar. O que mudou? O que mudou? Não, ele buscou muito conhecimento, mas e o que mudou? Então fica num tal de, vou encerrar como encerra alguns amigos do Romero. Olha, meus queridos, foi duro e tal, mas tenham calma, tenham paciência, tá bom? Porque tudo é possível, a graça e tal, e pronto. A natureza caída quer ouvir isso. Tá errada. Vai morrer. Não me engane. Vamos lá, vamos ser sinceros. Então, eu sei que o texto é complexo, só dei a pontinha, mas já disse para vocês, não adianta ser colérico, melancólico, não adianta nada, tem que ser manso. Porque a Bíblia diz que os bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Ponto final. Se você não quer acreditar na profetisa, você tem problema com ela, então vai para a Bíblia, pomba. O Espírito de Deus lá na Bíblia deixa claro, é mansidão, sem mansidão, eu e você não vamos entrar lá. É aquela história que ela diz, né? Se lá no céu nós vamos, qual um bando de lamentadores, reclamadores, não vamos entrar. Eu fico pensando, Romero, na hora que chegar o momento lá, nós estamos no grupinho lá em cima, lá, para onde é que nós vamos hoje? Eu sugiro que a gente vá para Andrômeda. Não, eu quero ir para Marte, eu quero ir para... E aí? Ninguém chega em consenso nenhum, sendo que nós vamos ter a eternidade para visitar os mundos não caídos. Mas com esse temperamento, com essa personalidade, com esse temperamento caído, nós não vamos, porque nós não vamos chegar em consenso nenhum. Vai ter que ter a mansidão. Vai chegar lá o pastor Richard, meus queridos, nós vamos ter eternidade. Não vamos ficar brigando aqui. Você imagina a gente brigando para ver onde é que nós vamos visitar? Que mundo nós vamos visitar? Aí vai ter que chegar o Richard com a experiência dele. Não, peraí, meus queridos, calma, nós vamos ter eternidade. Vamos fazer uma escalazinha aqui, vamos visitar, tá bom? Pode ser? Não dá, não vai existir isso lá em cima. Tem que ser aqui embaixo. Nós precisamos desenvolver a mansidão para ter unidade, para ter compreensão, para ter misericórdia e vai por aí afora, ok? Professor Tarde, nos trouxe um tema hoje complexo, tocou em feridas aí, mas ora pela misericórdia sobre nossa consciência e lucidez, por favor. Vamos orar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nada, né? Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor deixou tão clara as coisas para nós aqui nessa terra. Muito obrigado. Obrigado porque nessa igreja adventista a gente tem a oportunidade de estudar, de entender, e ainda o Senhor deixastes a profetisa com os escritos tão claros para nós. Muito obrigado. Que teu Espírito possa usar esses momentos em nossas vidas, fortalecer em nós as decisões corretas, Pai. Nessa noite de terça-feira, a gente quer tomar uma decisão correta aqui. Ajuda-nos a matar a natureza caída. Ajuda-nos a desenvolver equilíbrio, ter controle das nossas emoções, dos nossos impulsos, para que a mansidão possa reinar em nossas mentes e aí, em consequência, os nossos atos. Por favor, que teu Espírito Santo trabalhe em nós em porção dobrada, para que possamos ser a bênção que o Senhor precisa nesse restante de mundo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.